Olá, divas! Estamos de volta aqui no Diva Entrevista. Hoje recebendo a maravilhosa, essa linda Janine Rodrigues. Janine é escritora e educadora, fundadora da Piraporiano, Educação para a Diversidade, que cria experiências e conteúdos antirracistas, anti-bullying, anti-preconceito, de promoção da equidade de gênero. Ela foi considerada uma das 10 edtechs mais importantes da América Latina. A Janine ela tem formação em gestão socioambiental, com especialização na mesma área pela UFRJ, carioquíssima, né, Janine? Foi eleita pela Forbes uma Verdade. das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a qualidade da educação no Brasil. Também considerada pela Forbes uma das 13 mulheres brasileiras que estão trabalhando em prol da equidade na educação. Tem um currículo, assim, que é uma lista enorme, vários prêmios, ela vai contar tudo pra gente. Os livros dela estão publicados em 12 países, também é consultora e palestrante nas temáticas de educação, diversidade, sustentabilidade, equidade social. Então ela tá com a agenda lotada, né? Hoje até tarde. Então a gente quer saber muito mais, Janine, dessa sua história, né? Que inspira já muita gente. Conta pra gente um pouco, né? Da sua história. Como que você se interessou e começou a se envolver com essa área de educação, sustentabilidade, com projeto social? E fala um pouco de você. Conta aí pra gente. Bem, primeiro agradecer o convite, né? Sempre aí um prazer estar podendo somar em trabalhos como os de vocês, então obrigada. Olha, eu tive a alegria de nascer numa família fantástica. Uma família tipicamente brasileira, uma família afro-indígena. Então, as culturas negras e indígenas na minha família são muito potentes. É uma família, como também uma típica família brasileira, onde as mulheres são fortes, e não é aquela fortaleza que a sociedade nos impõe de uma dureza, de aguentar tudo e todos, né? Não é dessa fortaleza, mas a fortaleza até da sensibilidade e das fragilidades que nós nos permitimos. Então, eu acho que tudo isso me incentivou e me inspirou para estar trilhando o caminho que eu estou trilhando hoje. Eu passei a minha infância no interior do Rio de Janeiro, subi muito em árvore, tomei muito banho de rio, tive muito bicho de pé, é, tinha aquelas tias que falavam que se come manga não bebe leite, se bebe leite não pode comer banana. E minha família é dessas. Eu tenho, né? Tinha um tio muito querido que toda noite ele deixava uma canequinha de água na janela da casinha dele que era para o saci. E ai de quem tirasse essa canequinha da janela, porque era a água do saci. Então, o meu imaginário enquanto criança era uma coisa assim, Uau! muito verdadeira, muito genuína, sabe? Minhas tias me ensinaram muitas palavras dos goitacazes, né, que é a parte ali da minha família indígena. A minha avó, por parte de pai, me ensinou palavras do tronco linguístico banto, em Zulu, em Swahili. Então, enfim, nesse caldeirão efervescente aí de ancestralidade afro-indígena. E, bem, me formei em gestão socioambiental, trabalhei durante quase 12 anos para o IBAMA, uma época, um período muito importante da minha vida. Morei em muitos estados do Brasil e tive a oportunidade de conhecer esse nosso país maravilhoso a fundo. Então, eu morei no norte, morei no nordeste, morei no sudeste, só não morei no sul, né? Mas tirando as outras regiões, eu, né, tive essa alegria, né, de poder conhecer e experimentar do que é o nosso Brasil. E foi nessa época também que eu comecei a trabalhar mais de perto com as populações, com os povos tradicionais, população indígena e quilombola principalmente. E eu que já era apaixonada por diversidade, dentro desse trabalho na área ambiental,
fui cada vez mais ficando apaixonada, e dentro do licenciamento tem um documento que a gente chama de EIA-RIMA. O EIA, que é o estudo de impacto, e o RIMA, que é um relatório, meio que um resumo desse estudo. E é uma linguagem um pouco técnica, né, para que, assim, quem não é do dia a dia e tudo mais, às vezes tem uma certa resistência de se relacionar com esse conteúdo. E eu sempre fui apaixonada por escola, né? Eu amo escola, tudo que envolve comunidade escolar. E eu ficava muito frustrada quando eu via que essa discussão ela era muito distanciada da comunidade que ia receber o empreendimento. A linha de transmissão, a hidrelétrica, enfim. E aí, como eu amava e amo escrever, o que eu comecei a fazer? Eu pegava esse conteúdo técnico e criava histórias literárias com base nesse conteúdo técnico. Em vez de eu simplesmente dizer que naquele território 5 famílias vão ter que ser realocadas, eu colocava a casa do senhor José, o seu José que é casado com fulano, né, que tem filhos, que trabalha há muitos anos naquele lugar. Então a gente começa a fazer aquilo que eu acho que é de mais humano, que é contar histórias, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem aí as suas próprias, né, os seus próprios percursos, e as audiências públicas na época, né, nos projetos que eu era gerente, começaram a lotar, porque aí não era só um nome qualquer, todo mundo conhecia o seu José. Quando a gente dizia qual era a casa ou o que ia acontecer, as pessoas começavam a ter mais interesse. E aí eu publiquei em 2013 um dos meus livros, que é o No Reino de Pirapora. É uma história que eu escrevi enquanto ainda criança, publiquei por uma realização pessoal, né? Não tinha ideia que aquela ação ia mudar a minha vida. E esse livro, essa publicação, ela acabou mudando aí o percurso da minha história até aquele momento, né? Esse livro ele fala sobre solidão e bullying, e é um livro que foi, naquela época, para quase 50 escolas, e as escolas começaram a me convidar para ir até lá conversar sobre diversidade com os estudantes. E chegou em 2015, eu tive que tomar uma decisão: continuar na área ambiental ou focar em diversidade, educação, nas histórias, nos personagens. E aí eu fiz essa escolha de dedicar 100% da minha atenção, da minha dedicação a Piraporeando, que aí já tem esse trabalho, né, desde 2015. A gente atua com escolas e empresas numa temática de educação para a diversidade. Resumindo a história, é um pouco isso. Nossa, mãe, que demais, assim, né? Poder escutar a sua jornada e como que isso tem, né, um link muito forte com a sua história também, né? Então, quando você falou que passou parte da sua infância no interior do estado do Rio, onde que era? Qual era a cidade? Cardoso Moreira, que é ali na região, Campos dos Goytacazes. Sei, no Né? norte do Rio, né? Isso, norte fluminense. Minha família é toda daquela região ali, Campos, São João da Barra, Sei. Atafona, Gruçaí, todo mundo de lá, eu adoro. Vou para lá com frequência até hoje. E é um lugar que está guardado aí no meu coração, né? Sou apaixonada. Bacana. É muito gostoso. Eu fui criada em cidade pequena também no interior do Rio, mas no sul fluminense, no outro extremo. Eu sou da região serrana, Miguel Pereira, perto de Petrópolis, Sim, de Vassouras. E essas referências, elas ficam muito, né, enraizadas na gente. Eu ouvindo você comentando, né, que a partir do momento que você decidiu investir 100%, né, na vida profissional na Piraporeando, e que o seu trabalho é tanto focado, né, em educação, em escolas, mas também nas empresas, queria saber, Janine, o que você acha por que é tão importante se investir em treinamento, em desenvolvimento, né, de habilidades humanas para as lideranças das empresas de hoje,
porque aqui na Diva a gente também tem um propósito muito forte, que é capacitar as lideranças para que elas entendam o valor, né, da diversidade, da equidade e da inclusão. A gente tem assim a grande certeza de que isso é um fator determinante para que essas empresas sejam sustentáveis. Então, queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre isso. Por que treinar essa liderança para ser uma liderança mais consciente tem a ver com a sustentabilidade do negócio? Olha, eu, além de toda a importância dos laços, né, de afetividade mesmo, que a gente cada vez mais vem fortalecendo na sociedade, eu acho que isso não é mais uma escolha para as empresas, né? Não que antes tenha ocorrido essa possibilidade de escolher, mas talvez antigamente esse distanciamento entre as relações humanizadas e as relações profissionais é como se uma coisa tivesse descolada da outra. Então, você até era tolerado que você fosse um bom profissional do ponto de vista técnico, de um conhecimento específico, e tivesse uma péssima relação com os seus pares. Isso hoje é intolerável. Isso quebra uma empresa, né? Isso quebra uma marca, independente do tamanho dela no mercado, independente do tempo dela de mercado. Isso não é mais critério para que situações de desrespeito, de machismo, homofobia ou assédio, né? Nada de que antes a gente, infelizmente, sabe que era, puxa, não vou nem entrar com um processo, ou não vou nem denunciar, porque, puxa, olha o tamanho da empresa, né? Eu não vou ter nenhuma chance. Hoje as pessoas já não pensam duas vezes. Tem muita gente que já se coloca, e aí eu estou falando até dos casos mais extremos, mas mesmo os casos daqueles micro desrespeito, só que constante, né? As pessoas não aceitam mais, e as empresas, elas estão atentas. Não é só porque elas são boazinhas, isso é uma coisa que quando a gente trabalha com as empresas, a gente fala muito, né? Tira a sua carapuça de bom moço, tire a sua carapuça de branco salvador, tá? Tire a sua... Tira, porque isso é sustentabilidade para você, enquanto empresa, enquanto marca, e para a sociedade de um modo geral. Não é só porque você é legalzinho, porque é bonzinho, porque olha como nós... Não, é realmente uma questão de se manter de pé, porque as empresas que não se posicionam dessa forma hoje estão fadadas ao fracasso. Ponto. É isso. A gente, inclusive, essa semana aí tivemos vários casos novamente, né, de casos de machismo, de racismo, de novo. E as pessoas, né, estão colocando aí a boca no trombone. Então, eu acho que o papel das empresas é atuar também como educadoras, porque aí a gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de uma estrutura. Existe sim o indivíduo ou até a empresa que não está preocupada, que não está disposta a rever a sua cultura, a sua governança, e tem aquelas empresas e aqueles profissionais que até querem, mas que não sabem por onde começar, né? Que não tem um letramento racial, que não tem um diálogo sobre masculinidade tóxica, que não tem... enfim, não teve, é estrutural. A gente está falando de uma sociedade que tem todos esses problemas. Então, o papel que eu acredito ser muito importante da empresa é a empresa educadora. A empresa que entende assim, temos um problema. Como que junto, né, junto com vocês, junto com outros parceiros, como que a gente resolve isso? Isso demanda reconhecimento. E às vezes é duro, mexe no ego, uma empresa reconhecer verdadeiramente que ela é estruturalmente racista, machista, homofóbica, dar esse passo para trás para dar muitos passos para frente. Então é isso, acho que o papel é esse. A empresa hoje ela precisa ser uma empresa educadora. Não é só uma empresa que extrai da sociedade
riquezas, né? Porque a empresa ela extrai muita coisa da sociedade. As riquezas, matéria-prima, mão de obra, e o que ela entrega para a sociedade? Né? E cada vez mais a gente está vendo isso, né? Eu não compro, aliás, é uma frase que a gente cada vez mais usa, eu não compro onde eu não me vejo. Não compro, sabe? E não só, não estou, né, falando só de questões étnico-raciais, obviamente que isso é um ponto central na minha vida, mas para as questões de sustentabilidade também, né? Uma empresa que é da área de alimentos e que detém, não sei, a maior parte aí da exploração, né, de recursos naturais, isso é saudável, né? É saudável que os recursos naturais estejam na mão da iniciativa privada. O que isso dialoga comigo enquanto cidadã? Né? Eu acredito, eu aposto nisso, eu acho que é normal que um recurso natural esteja na mão da iniciativa privada. Se eu não concordo, como é que eu vou consumir esse conteúdo? Né? Como é que eu vou consumir de uma empresa que trata as mulheres de uma maneira extremamente perversa, que menospreza, que tem diferenças de salário? Porque se eu entro numa loja e compro qualquer item dessa marca, com certeza eu estou assinando embaixo dessa misoginia. Não tem como, gente. A gente precisa falar de coerência. Ou a gente é coerente, ou a gente está fazendo só o marketing por si só. Acho que o marketing é uma coisa boa, porque às vezes a gente ouve falar, né, do marketing como uma coisa, isso é marketing. Isso é uma bobagem, porque o marketing, ele é bom. Se ele for feito de uma maneira ética, ele é bom. O problema não é o marketing, o problema é o uso que as pessoas fazem do marketing, da publicidade, de tantas outras coisas para fazer um trabalho irresponsável, né? Então, acho que é isso. A empresa hoje ela tem que ser educadora, empresa educadora. A gente gosta de falar isso da seguinte forma: a empresa, as organizações e as empresas como agentes de transformação da sociedade, educando a sociedade para que seja uma sociedade mais igualitária, com mais equidade, mais inclusiva. Sim, exatamente, é isso. Acho que essa questão do agente de transformação é perfeita, Renata, porque, de fato, a gente precisa de uma transformação. A gente precisa primeiro se transformar para pensar outros futuros, para ter outras perspectivas de futuro. Não adianta a gente falar de futuro do jeito que a gente está agora. Se a gente parar a sociedade hoje e falar de futuro, vai dar ruim. Como dizem os meus sobrinhos, vai dar ruim. Porque o futuro, baseado na realidade que a gente está hoje, ele é horrível. Não tem como a gente projetar. A gente vai projetar futuro falando de uma sociedade que ainda tem nos cargos de liderança pessoas brancas, heteronormativas, porque é o que a sociedade tem hoje, na sua grande maioria. Mesmo nas empresas que hoje falam de diversidade, é muito difícil a gente agendar uma reunião com a diretoria da empresa e ver essa diversidade na prática. Mesmo aquelas que têm grandes programas de diversidade. É uma crítica construtiva, porque eu sei que isso leva tempo, mas eu tenho pressa. Se tem uma coisa que eu tenho, gente, é pressa. Esse negócio de, em 2025, a gente tem um plano de ter aqui 10 gestores negros. Gente, esquece. Já não tem como ter agora, se quiser, né? Faz o agora. Daqui a 2 meses, Exatamente. E está disposto também a ter conflitos. Não tem transformação sem conflito. Sim. Se você quer transformar sem ter conflito, esquece que você não vai transformar nada. É chegar para a sua diretoria e falar, olha, talvez a gente, no ano que vem, tenha que te realocar, porque tem que entrar uma mulher aqui nesse cargo. Tem que entrar uma pessoa preta. Tem que entrar uma pessoa LGBTQI+. Tem que entrar um PCD aqui no conselho. Que conselho é esse que é todo hétero, né, masculino, branco, normativo? Que diversidade que é essa? Aí não chega na base, né? Eu acho que nós, mulheres, todas essas diversidades que a gente está discutindo aqui, a gente precisa estar nessas cadeiras de tomadas de decisão,
Porque na hora que tem uma reunião de planejamento no final do ano, quem são as cabeças pensantes nesse futuro dessa marca, dessa empresa? Aí é só o gestor ou é só o coordenador, que é importante também, mas ele já está mais na ponta. Mas quando a gente olha para esse topo aí da pirâmide, né, quem são essas pessoas que estão propondo, né, que estão colocando ali, né, os dados? Às vezes a gente vê umas campanhas e fala, gente, não é possível que isso foi para o ar. Tem que Não estar é com a caneta possível. na mão, né, para decidir. Quem assinou isso? Exatamente. Né? Como é que esse conteúdo foi publicado? Não é possível que ninguém se deu conta de que é um conteúdo misógino ou que é um conteúdo racista. Por que, que ninguém se deu conta? Quem é a equipe que está lá? Isso passou pela mão de quem? E também não colocar só na mão de uma pessoa, porque tem isso também, né? Os eleitos. Eu costumo conversar com a minha equipe o seguinte: eu não quero ser a preta única. Eu tenho pavor desse olhar da preta única, sabe? Então, assim, não, para todo. A gente tem aqui, né, no nosso prédio, na nossa instituição, a Janine, que trabalha com esse tema, ela é uma mulher negra. Aí, para tudo que se relaciona a essa pauta, chama Janine. Não. Tem Janine, tem Cacá, tem Xongani, tem Adriana Barbosa, tem a Jennifer, né, que trabalha comigo, e tantas outras mulheres que trabalham com essa temática. E porque a sociedade ela já nos sobrecarrega, ela já coloca uma responsabilidade nas nossas costas que é muito maior. E outra coisa, quem inventou, falando do recorte do racismo, que é uma coisa que me atravessa diretamente, quem inventou o racismo não foram as pessoas negras. Então é muita cara de pau achar que nós é que temos que resolver esse abacaxi. Então, por favor, como diz minha tia, se oriente, né? Se oriente, né? E é isso, né? Vamos trabalhar em conjunto. Todos esses problemas, né? A falta de oportunidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência física, o olhar de menosprezo, ou como essas pessoas têm a sua intelectualidade menosprezada, como se o fato de você ter algum tipo de deficiência física afetasse a sua intelectualidade. É um absurdo uma coisa dessa. E aí, quando a gente entra muitas vezes numa empresa, essas pessoas, elas nunca estão em cargos de liderança. Porque olha a transformação que causa uma pessoa portadora de deficiência física num cargo de diretoria. Toda empresa vai ter que pensar em acessibilidade, né? Não tem como, porque infelizmente a gente sabe que se um funcionário tem uma determinada necessidade é uma coisa. Agora, se a necessidade é do diretor, opa, peraí, gente, e o diretor, como é que ele vai? Como é que ele vai chegar? Como é que ele sobe essa escada? Sabe? É óbvio que esse olhar deveria ser para todos, mas na prática a gente sabe que não é assim. Então, essas pessoas, mais do que nunca, precisam estar em cargos de liderança. Uau! Nossa, tanta coisa aqui para falar sobre essa sua fala. Eu queria pegar uma parte que você trouxe, que é essa percepção, né, de que há uma urgência, né, nessa transformação das lideranças e das organizações. Ao mesmo tempo, algumas lideranças e algumas organizações ainda se recusam a passar por esse processo, né? Ainda se retraem, ainda não se abrem para olhar para essas sombras internas, né? E a gente vê muito isso, né? Conversando com as empresas e com algumas lideranças, né? O desafio enorme que é olhar para essas questões, assim, de falar, não, eu realmente ainda tenho comportamentos e pensamentos e vieses, né? Que são racistas, que são machistas, que são preconceituosos em vários níveis. Então, isso está muito presente, né? Dentro desse universo da diversidade, né? Esse grande desafio desse processo de transformação, que é um processo de transformação humano, né?
a organização ela acaba sendo impactada pelas pessoas que fazem a parte da organização. E aí você vem com um trabalho, né, Janine, super importante, que é um trabalho de base, que é de educar jovens, né, educar criança, né, educar o futuro da humanidade, né, para esse olhar da diversidade. Então, o que eu queria te perguntar é como é que você percebe, a partir desse trabalho da Piraporeano, que essas pessoinhas que passam por vocês vão chegar nesse mercado de trabalho do futuro, né? Partindo por uma ideia, assim, utópica, mas, na minha opinião, né, que traz uma esperança de se todas as crianças passassem por esse processo, né? Como que vai ser esse mercado de trabalho do futuro com essas pessoas que passam por essa educação para a diversidade que a gente não teve? Sim. Olha, é claro que a gente deseja, né, sendo bem esperançosa, o que eu gostaria, e acredito que todas nós, é que a gente visse todos esses problemas erradicados. Que a gente não tivesse mais nenhum tipo de racismo, discriminação, preconceito, mas isso é uma coisa que realmente a gente vai ter que trilhar e eu acho que enquanto existir o ser humano, vai ter conflito. E a gente não consegue apagar a história, a gente consegue construir, né, para frente, mas o que já aconteceu, ele sempre vai ter um impacto, né, no nosso cotidiano, na nossa história. Mas uma coisa que eu acho importante é que esses jovens, essas crianças, elas já estarão mais aparelhadas para lidar com esses conflitos, para que a gente tenha mais pessoas tomando decisões humanizadas, éticas, porque hoje, infelizmente, ainda é um grupo pequeno. A gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais pessoas que achem um absurdo você entrar numa loja e ser acompanhada o tempo inteiro, sabe? A gente precisa de mais pessoas que achem um absurdo você ganhar menos porque você é mulher. E outra, a gente precisa que as pessoas que ganham mais porque são homens se recusem a ganhar mais, que fiquem indignados de ganharem mais. Porque se a gente não mexer no privilégio, a gente não tem equidade. E abrir mão de privilégio não é fácil. Imagina chegar para uma sociedade que se construiu a partir da ideia de privilégio e falar assim, olha só, abre mão do seu privilégio. Se a gente concorrer, quem vai ganhar é você. Mas assim, abre mão de ganhar, porque a gente não está competindo de igual. Então você não pode concorrer comigo. Abre mão de concorrer ou espera que eu me capacite tanto quanto você e aí a gente concorre de igual para igual. Quantas pessoas a gente conhece hoje que fariam isso? Eu não conheço. Na prática, eu não conheço. Nenhuma. Não conheço. Não tem. Porque privilégio é uma coisa que trouxe a sociedade até o momento que a gente está hoje. Onde a gente está hoje. Talvez o Dalai Lama, né? Ah, mas Dalai aí, Lama, Sadhguru, o né? nível de iluminação que a gente não tem nem como comparar, né? Não tem nem como comparar. E ele era um. Então, até trazendo esse exemplo, né, que a Cacá trouxe, quantas pessoas mais com uma boa educação, com um olhar sobre o ser humano, sobre a vida, quantas pessoas mais a gente pode formar para que tenham esse senso de humanidade, para que a gente não dependa só desses ícones, porque esses ícones, eles são fundamentais, eles nos ajudaram também a conquistar muita coisa, mas são ícones, é uma pessoa, são algumas pessoas. A gente precisa de uma nação. Tem aquele ditado africano que eu amo, que fala que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Então, para educar uma única criança, a gente precisa de toda uma aldeia. Então, eu vejo muito isso no meu trabalho no dia a dia.
A escola precisa ter o seu papel, a sociedade, o governo precisa ter, a família precisa ter, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que a gente possa educar da melhor maneira possível. Se a escola fizer o trabalho dela sozinha, não vai dar certo. Se a família tentar fazer sozinha, não vai dar certo. Se a sociedade falar, não, deixa a escola para lá e a família, vamos aqui dar um jeito, também não vai dar certo. Então, acho que é todo mundo junto. Excelente. Queria trazer a conversa para um contexto atual de pandemia, né? Essa realidade bem desafiadora e diferente que a gente vem vivendo aí nos últimos 18 meses, né? Mais ou menos. A gente percebe, né, que durante a pandemia muitas pessoas começaram a repensar, né? Repensar suas vidas, repensar suas carreiras, repensar o que querem fazer, né? Muitas vezes tentando alinhar a sua atividade profissional, a sua carreira com um propósito. Eu mesmo passei por esse processo agora, né? Durante a pandemia resolvi interromper uma carreira de mais de 23 anos no mercado corporativo de tecnologia para abrir uma consultoria de diversidade e inclusão, que é descobrir ser o meu novo propósito. E eu entendo que você fez um pouco disso também, né? Porque dentro da sua jornada, saiu da área ambiental para abrir uma EdTech de educação premiadíssima. Então, eu queria pedir para você dar algumas dicas assim para pessoas que estejam nesse momento passando, né, por esse processo, pensando em como fazer essa transição. O que você tem a falar para elas? Olha, acho que tem alguns modelos diferentes, né, de transição, algumas motivações diferentes para essa transição. A minha motivação, ela foi uma motivação muito mais de causa do que descontentamento com o trabalho que eu fazia. Eu até falo, até hoje, que se eu pudesse ter 48 horas aí no meu dia, eu estaria até hoje na área ambiental e na Piraporeando. Para mim foi uma decisão muito difícil sair da área, porque eu tinha um trabalho muito consistente. Eu estava num cargo de gerente muito bacana, viajando para muitos lugares interessantes, dentro e fora do Brasil. Tinha tido 2 promoções em menos de 3 meses. Então, a coisa estava muito azeitada e eu amava o que eu fazia. E dizer não e falar, olha, eu vou fazer outra coisa numa situação como essa, óbvio que é muito mais gostoso do que quando você não tem escolha. Não estou romantizando a dificuldade, não. Mas também é difícil, porque é uma insegurança, é um medo de estar cometendo uma loucura muito grande. E principalmente porque no início da Piraporeando foi um início muito solitário. Eu fui muito felizona, assim, né? Eu quero entender como é que eu posso, né, distribuir os livros, entender como é que eu posso atuar na área de educação junto com os livros, os programas educativos. E aí comecei a, fulano, me dá uma dica. Eu ia num evento, né? E no final do evento eu ia lá. E assim, nada foi como eu pensei. Foi uma coisa muito mais fria. E quem é essa menina que está chegando aqui agora, sabe? Tipo, achando que vai se autopublicar e que vai viver, e que vai, né, viver com isso, e que vai distribuir os livros, sabe? Aí depois foi assim, quem é essa menina que ganhou o prêmio? Quem é essa menina aqui que já está em mais de 200 escolas? Né? Vamos fazer uma amizadezinha. Então, assim, é um ambiente bem tóxico, sabe? E aí eu estou falando muito do ambiente editorial, porque hoje a Piraporeando, ela tem algumas frentes. A gente tem o educativo, que são os programas de educação para as escolas. Nós temos a consultoria para as empresas. Tem a linha editorial, que são as nossas obras literárias.
A gente está lançando uma série animada de TV e nós temos o Teatro Piraporeando, que cada peça do nosso, cada livro nosso tem uma peça de teatro. Então, e nós temos o jogo, que é o Distrito Piraporeando. Então, são algumas frentes assim, e que no início era mais o livro. A gente tinha um trabalho educacional baseado nas obras literárias. Então, a linha editorial ela foi fundamental nesse início. E eu queria muito, né, fazer um trabalho com os meus pares, né? Puxa, nesse mercado, nesse nicho, né? Quem são ali os meus pares, os meus aliados e tudo mais? E não teve, né? A real é que teve muito tempo depois que eu comecei também a ter a alegria de ver no mercado novas editoras surgindo, como hoje a gente tem a Nandiala, maravilhosa, a Masa, maravilhosa, e tantas outras editoras aí que eu tenho muito carinho e que estão fazendo um trabalho muito bacana. Por outro lado, foi muito bom, porque eu aprendi muito na raça, né? Aprendi ali na unha como fazer as coisas. E tem aquelas pessoas também que fazem uma transição porque o mercado mudou ou porque ficaram desempregadas e vão empreender. O que eu diria é cuidado com o romantismo, essa coisa de, eu vou largar tudo e vou abrir um... Não faça isso. Na minha opinião, tá? Eu não tenho a verdade absoluta. Mas se planeje minimamente, sabe? Garanta dentro das suas possibilidades, porque também eu dizer para você se garantir é uma coisa meio complicada. Mas se você puder, garanta minimamente os seus custos fixos. Então, assim, você paga aluguel, quanto você gasta de supermercado? Você tem plano de saúde? Se você tem, quanto que você paga? Meu custo mensal é R$3.000, é 5, é 8. Tenta juntar esse valor para depois você dar um passo. Se não for possível, Janine, fica desempregada, eu sei fazer isso daqui, eu gosto, vou botar tudo que eu tenho. Troque muitas ideias, converse com pessoas que podem te orientar. E com pessoas que pelo menos fizeram o que você está querendo fazer. Porque tem gente que não fez o que você está querendo fazer e que vai te dar um monte de ideia. Ou vai dizer para você não fazer, porque você é doido, ou vai dizer para você fazer de qualquer jeito, porque o mundo é maravilhoso e a energia do Sol vai inclinar com a lua da estrela de Júpiter e aí vai dar tudo certo. Gente, pelo amor da deusa preta, pé no chão, coração no céu, mas o pé no chão, sabe? Então, assim, você está querendo, sei lá, abrir uma franquia ou abrir um e-commerce. Quem do seu círculo de convivência já fez alguma coisa pelo menos parecida? Conversa com essa pessoa, porque ela é a pessoa mais habilitada para te dar uma ideia. Não adianta chegar para, sei lá, irmão, mãe, pai, marido, não por nada, mas porque às vezes são pessoas que não fizeram, não têm a menor ideia, e vai te dar uma resposta emocional, e não uma resposta que tenha o afeto, a emoção, mas que tenha o racional junto também. Então, acho que é isso, né? Se alie com pessoas que já fizeram o que você está querendo fazer. Não é fazer a mesma coisa, necessariamente, né? Eu quero abrir uma loja, fulano já abriu uma loja. Mas alguém que está querendo empreender, alguém que está querendo fazer um projeto que dialoga muito com o que você está querendo fazer. E se planeja, viu? Porque empreender não é fácil. 1% talento e 99% suor, esforço, bem punk, e tem muitos erros e acertos. Até hoje eu erro e acerto, e é o processo, mas o que eu faço é me cuidar para não cometer o mesmo erro, que aí cometer o mesmo erro também já é demais, né? É isso, e troca. E, para fechar, a Quilomba, né, ou seja, se reúna com mulheres. Nós somos fantásticas. E quando a gente se junta, olha, sai de baixo. As mulheres, elas são incríveis. A sociedade passou anos dizendo que nós somos rivais, que a gente compete, que a gente... para que a gente se afastasse.
não se afaste das mulheres, sabe? A gente sabe o que é ser mulher, a gente sabe das nossas dores, a gente sabe dos nossos enfrentamentos. Então, chega junto, sabe? Com as mulheres, assim. As mulheres são incríveis. Mesmo quem estiver ouvindo isso aqui e for homem, aquilomba com as mulheres, porque a gente tem muito para te dizer também, viu? Então, acho que é isso, assim. Nós somos maravilhosas. Uau, que incrível. Nossa, daria pra gente ficar aqui, não, se não fosse agenda, daria pra ficar aqui ouvindo você o resto da tarde, à noite. Mas a gente está chegando aqui ao final desse nosso papo maravilhoso, que foi assim, voou, né? Uma hora passou assim, foi muito rapidinho, porque realmente foi muito prazeroso, né? Muito edificador. Mas antes da gente encerrar, a gente sempre gosta de encerrar aqui a nossa conversa no Diva Entrevista, pedindo para a nossa convidada deixar uma mensagem final em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo. Eu gostaria de ver mais gentileza, sabe? Tem muita coisa que eu quero ver, mas essa capacidade da gente se importar com o que o outro está sentindo. Não é que a gente vai ser perfeito, não, porque é impossível, né? Nós temos os nossos impulsos, às vezes a gente fala uma coisa e sai num tom errado. Às vezes a gente acha que não foi grosseiro e foi, e não se deu conta. Às vezes a gente também não se respeita, não é gentil com a gente. Quantas vezes a gente está super cansado e fala assim, puxa, mas é aniversário de fulano, né? Eu não almocei direito, eu não dormi bem, eu tô esgotado, mas puxa, é aniversário. Quer saber? Eu vou nem que seja para dar uma passadinha. Não vai, sabe? Porque você está se ferindo quando você faz isso. A gente está se ferindo. E essa pessoa que te ama, ela vai entender se você não for. E se ela não for no seu, entenda também. Então, eu acho que essa gentileza com a gente e com o outro é o que eu mais quero ver. A gente precisa ser mais gentil. E eu estou falando isso para mim, inclusive, viu? Não estou falando só daqui para aí, não. Estou falando e estou me alimentando dessa frase. Seja mais gentil. Gentileza salva a vida. Às vezes a gente dá uma palavra dura para alguém e a pessoa pode estar num péssimo dia, e a pessoa pode estar num processo depressivo, e essa palavra pode tirar a vida de alguém, sabe? E o contrário também. Às vezes a pessoa pode estar muito mal e você simplesmente falar para ela, nossa, obrigado, você mudou meu dia, valeu. E isso pode fazer a pessoa voltar a ter fé, voltar a ter esperança. Enfim, gentileza é uma coisa fantástica. Tem uma frase que eu tenho pesquisado muito de quem é, mas eu não achei. Se alguém achar depois aqui, quiser colocar nos comentários. Mas eu gosto muito que diz o seguinte: existe alguma coisa que nos une uns aos outros. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas eu sei que nós só atravessaremos a porta estreita se levarmos uns aos outros. Eu acredito muito nisso. Sabe? Tem alguma coisa, cada um dá um nome, energia, Deus, universo, força, enfim, mas tem alguma coisa que une a gente. Então, é muito bom quando a gente conquista as coisas e tem, né, como olhar para o lado e ver que tem gente ali do lado, né? É muito gostoso conquistar e ter com quem compartilhar essas conquistas. Então, gentileza, por favor. Muito lindo, Janine. Obrigada, muito obrigada. Achei assim que foi um papo mais do que inspirador. Para que vocês que estão assistindo a gente está gravando isso daqui numa sexta-feira, no final da tarde. Então, nada melhor do que essa conversa para fechar uma semana e começar o final de semana muito, muito esperançoso, muito animado. Muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Gentileza. Estamos com gentileza. Isso, estamos com gentileza, com certeza.
Obrigada, viu? Foi um prazer também. Muito gostoso aqui esse papo com vocês. Obrigada, obrigada. E voltamos na semana que vem com mais Diva Entrevista. Gente, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.